Por exemplo, o pessoal fica muito impressionado com o padre Lima Vaz. O padre Lima Vaz teve uma formação universitária preciosa naquele tempo, a Universidade Gregoriana, essa coisa, né? Estudou muito, lia as revistas de filosofia, etc, etc. Ele impressionava as pessoas, mas quando você vai ver qual é o fundamento do pensamento do padre Lima Vaz, é uma estupidez fora do comum. E ele mesmo diz, né, no século XIII, Santo Tomás de Aquino, né, refundiu o pensamento católico, fundindo com Aristóteles. Agora nós temos que fazer a mesma coisa fundindo o pensamento católico com Hegel. Digo só que é o seguinte, um momento. Quando São Tomás começou a fazer isso entre a teologia católica e Aristóteles tinha morrido já fazia, né, 1700 anos. E o Hegel? Hegel é de ontem. Então, outra coisa, não havia nenhuma incompatibilidade entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento católico. Ao contrário, eles se harmonizaram facilmente. Gente, Hegel é um satanista, porra. Não é brincadeira isso aí. Hegel pega toda a visão católica e mostra o seguinte: Hegel, estava na origem dos tempos e agora estou no final. A culminação da autorrevelação de Deus na história é a minha filosofia. Isso é o que ele diz. Hegel era idiota? Não, ele era um satanista mesmo. Como é que você pode fundir isso aí com o cristianismo? Não pode. Né? Agora, o padre Lanzanne, ele visava o quê? Assim, parecer elegante, enganar o pessoal acadêmico, que enganou muito bem. E depois eu digo, o padre Lanzanne não era um filósofo, o padre Lanzanne não, perdão, o padre Lanzanne era o meu mestre. O Lima Vaz não era um filósofo, era um vigarista, gente. Ele era um mentor da AP, que foi... O que é a AP? A AP é a organização comunista que se notabilizou por lançar uma bomba no aeroporto de Guararapes, matar um monte de gente que não tinha nada a ver com política. Não é isso? E a AP, até o Partido Comunista desprezava a AP porque é todo mundo radical louco. A organização da onde saíram Zé Serra e Fernando Henrique Cardoso. Isso aí é o que o Lima Vaz pariu, gente. Lima Vaz só fez merda. Agora, ele sabia ler, né, uma revista de filosofia e fazer uma resenhazinha. Isso que ele sabia. E no Brasil, essa aparência de erudição é tudo. Porque as pessoas não vão ao fundo da coisa. Não me interessa se o cara é erudito ou não, me interessa se o que ele está dizendo faz sentido ou não faz sentido. A proposta filosófica do Lima Vaz é impossível. Você fundir Hegel com o cristianismo não dá para fazer. Você não pode fundir o diabo com Jesus Cristo, não dá para fazer isso. Quem matou a charada do Hegel foi o Eric Vargas, ele diz que a fenomenologia do espírito não é um livro de filosofia, é um livro de bruxaria, destinado a fazer do próprio Hegel a origem e o fim de todas as coisas. Quer dizer, era evidentemente um megalomaníaco louco, cheio de talento, claro. Hegel dominava a técnica filosófica, mas assim, Hegel não era um homem honesto. Hegel, por exemplo, nunca foi maçom, mas ele recebeu um dinheiro da maçonaria para escrever um livro a favor da maçonaria e escreveu. Como é que você pode levar a sério filosoficamente um homem desse? Agora, ele impressiona a gente. Agora, isso é uma das características da filosofia alemã. Ela impressiona muito. Né? Mas aquela história que só se pode filosofar em alemão, eu falei, bom, vocês não sabem ler alemão, gente. Porque se você vai ler direitinho alemão, você vê que essa é a língua de duende. Para a poesia é uma língua maravilhosa, maravilhosa, mas para a filosofia, pô, cada palavra tem uma aura de significado, parece estar dizendo 1000 coisas, vai ver que não está dizendo nada. Filosofar, gente, é em latim e grego, isso sim. Em alemão não. Alemão é uma língua para confundir as pessoas. Então, vocês vejam, o melhor dos filósofos alemães, né, que os dois melhores, Leibniz escrevia em latim e francês, porque ele não era besta. E o Schelling escrevia em alemão, mas justamente por causa disso, passou a vida confusa, recomeçou a filosofia dele 4 vezes. Você pergunta qual é a filosofia de Schelling? Tem 4. Então só a última vale. Não dá para fundir a filosofia final do Schelling com a do início. Não, ele mudou tanto que não dá. Schelling
no final, ele era outro filósofo. Porque aconteceu o seguinte, ele se apaixonou por uma mulher que era casada com um colega dele. Tirou a mulher do outro, a mulher divorciou, casou com ele. Foi um escândalo. Por causa disso, ele ficou fora da universidade durante 40 anos. Né? Daí resolveram chamar ele de volta. Né? Perdoaram ele e ele deu 2 cursos de grande sucesso no final da vida, que é Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação, que são livros, para mim, são livros majestosos. Né? Mas quando eu consigo relacionar isso, tento relacionar isso com a filosofia do começo, eu falo, não consigo. Depois o Schelling mudou tanto que ele está irreconhecível, é outra pessoa. Tá certo? Mudou para muito melhor, para muito melhor. Né? Quer dizer, no começo ele era apenas mais um idealista alemão, né? Mais um filhote de Kant e Hegel, né? Mas no final ele transcende os dois de uma maneira. E ele existe um livro maravilhoso de um livro chamado John Lafland, que estuda Schelling e mostra como Schelling foi se afastando do idealismo alemão e se aproximando de São Tomás de Aquino. Mesmo sem perceber, porque ele não era um grande estudioso de São Tomás de Aquino, acabou pensando como São Tomás de Aquino, que ele conhecia superficialmente. Né? Mas é uma espécie de um milagre filosófico. Né? Então, essas confusões todas acontecem por causa da língua alemã, gente. A língua alemã é língua para você conversar com duendes, entendeu? Língua para você fazer macumba na floresta. Tá certo? Quando você vai ver o Heidegger, a primeira vez que eu li Heidegger, eu não li em alemão, eu li nas traduções do Arnildo Stein, que aliás são muito boas, né? Mas eu li aquilo e falava, isso aqui é macumba, porra. Isso não foi feito para você entender. Foi feito, não era uma filosofia, uma espécie de encantamento, está entendendo? Olha, um outro autor que é encantamento é o René Guénon. Quando você estuda o texto do René Guénon, você não dá para ler o René Guénon na tradução. Se você não lê francês, nem tente ler o Guénon. Ele tem um envolvimento espiritual terrível, ele subjuga você. Quer dizer, aquilo tem um efeito iniciático, tem um efeito espiritual que transcende a sua apropriação intelectual do conteúdo. E você então tem que decifrar aquilo, falar qual é a operação espiritual em que ele está me envolvendo. Só aí você começa a entender realmente o René Guénon. Se você vai só pelo conteúdo filosófico explícito, você não está entendendo. Ele está botando você dentro de uma tarica, gente. Ele fez comigo. Eu fui parar na tarica para o Guénon. Né? E lá que eu comecei a entender como é que funcionavam essas coisas. Né? Agora, por exemplo, o Michel Weber, que era um imenso estudioso do René Guénon, talvez o maior conhecedor do René Guénon que teve na vida, ele dizia isso, esse texto não é só filosófico não, esse texto ele é iniciático em si mesmo, ele é como se fosse um rito iniciático, ele está te envolvendo numa outra coisa que ele vai te mudar o seu patamar de compreensão, muito para além do conteúdo explícito do texto. Eu digo, isso de fato acontece. Mas por que você acha que o Guénon, no início da vida, adotou o pseudônimo de Esfinge? O que é Esfinge? É o decifra-me ou devora-te. Né? Eu acabei decifrando o Guénon. Né? Eu entendi o que o Guénon queria, aonde que ele queria chegar. Depois de uma vida, levou 30 anos isso, gente. Porque eu sou muito burro, se eu fosse inteligente, ele ia perceber logo de cara. Mas o meu consolo é que ninguém percebeu logo de cara. Absolutamente ninguém. Eu percebi, mas levou 30 anos. Então, até que eu não sou tão burro assim. Né? E a leitura filosófica tem que ser feita nesse nível. Quando eu escrevi o meu livrinho sobre Maquiavel, a coisa que mais me impressiona, muitos estudiosos de primeiríssima ordem escreveram coisas sobre Maquiavel. Eu falo, nenhum deles percebeu que Maquiavel era burro? Não. Todos acharam que era um gênio. Falo, por quê? Eles não conferiam o que Maquiavel estava falando com as fontes que o Maquiavel citava. Maquiavel estava analisando um fato, daí ele citava uma fonte que não tinha nada a ver com aquilo, interpretava aquela fonte errado e dizia uma terceira coisa. Ele falou, mas é evidente que ele é louco. Não é? Ele não sabe do que ele está falando, porra. E, no entanto, durante 3 ou 4 séculos o pessoal o acha
O fundador da ciência política falou: não tem ciência política nenhuma ali, só tem besteira, gente. Leia o meu livrinho do Maquiavel, você vai ser a maior decepção da sua vida. Então, como é que o sujeito pode ser considerado um grande especialista em política se ele está sempre no partido perdedor? E termina a vida vivendo da caridade dos seus inimigos. Ele realmente era um coitado. Agora, quando a gente vê palavras e palavras de admiração devota por Maquiavel, da parte de pessoas que eram inteligentes, meu Deus do céu. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que disse, sabe, o autor do Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarot, é um padre alemão, esqueci, Tomberg, uma coisa assim. Faz uma interpretação católica do tarot. É um livro interessante. Né? E ele lá pelas tantas ele diz: os sistemas filosóficos são bruxarias. Eles envolvem você espiritualmente. Não é só o conteúdo explícito filosófico, não. O conteúdo acadêmico. Não, tem uma coisa que vai muito além disso aí. Desde que eu fui alertado para esse negócio, eu comecei a ler os filósofos assim. Falei, quero saber qual é a bruxaria que está atrás, aonde que ele quer chegar. Não em termos só da influência intelectual, mas da mutação efetiva que ele quer impor nos seus leitores e, de certo modo, qual é a influência histórica que ele pretende ter. Aonde que ele quer chegar exatamente.